Bem-vindos à aula de geometria. Nesse vídeo vamos estudar a semelhança de triângulos. Então, dois triângulos eles são semelhantes se e somente se possuem três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos eles são proporcionais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui então nesses triângulos aqui para a gente entender melhor essa ideia, né? Essa definição de triângulos semelhantes. Então, temos o triângulo ABC e o triângulo A'B', C', né? Então, veja que os ângulos do triângulo ABC e os ângulos do triângulo A'B', C', eles são respectivamente congruentes, né? Então, vejam, o ângulo do vértice A é congruente ao ângulo do vértice A'. O ângulo do vértice B é congruente ao ângulo do vértice B', né? Então, como eles são semelhantes, então isso quer dizer o seguinte, que o lado AB ele é proporcional ao lado A'B', ou seja, significa dizer que essa medida aqui que é C sobre essa medida C' é igual a um número K, né? Então, tenho C dividido por C' é igual a um número K. Ou seja, quer dizer que essa medida C aqui vai ser igual a essa medida C' vezes esse número K, tá bom? Já que esses dois lados são correspondentes, né? E aí o mesmo vale para os outros lados, né? Então, como o ângulo do vértice B é congruente ao ângulo do vértice B', né? Então, já falei que B e B' são correspondentes. O mesmo vale para o vértice C, né? Onde o vértice C e o vértice C' são correspondentes porque o ângulo deles são congruentes, tá? Então, isso quer dizer que essa medida, né, do lado BC é proporcional à medida do lado B', C', né? Ou seja, como aqui é A, né? Então vai ficar A sobre essa medida aqui, que é A', ele também vai ser igual a um número K, porque eles têm a mesma proporção, né? Então isso quer dizer que esse número A vai ser igual ao número A' vezes o K, tá bom? E a mesma explicação vai ser para o lado AC e o lado A' e C', né? Que eles são correspondentes. Então, eles também são proporcionais, né? Então, quer dizer que B dividido por B', ele vai ser igual a esse mesmo número K, e isso quer dizer que B vai ser igual a B' vezes o número K, tá bom? Então, isso quer dizer que os lados desse triângulo são proporcionais a esse, ou seja, cada um desses lados aqui vai ser um número real vezes a medida do lado correspondente, tá bom? Quando a gente diz que os lados são homólogos, quer dizer que eles estariam na mesma posição, tá? Que estaria isso daqui, vai estar aqui nesse triângulo. Então, uma forma da gente algebrizar, né, é dizer o seguinte, quando eu digo que o triângulo ABC é semelhante, aí aqui está o símbolo de semelhante, né? Então, isso quer dizer é semelhante. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Então, estou dizendo que o vértice A corresponde ao vértice A', o vértice B ao vértice B' e o vértice C ao vértice C', tá? Então, temos aqui que os ângulos são ordenadamente congruentes, como mostra aqui, né? Como falei, e existe essa proporção aqui, né? Então, lado A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', que é igual a esse número K. E esse número K, ele tem um nome, tá? Ele é chamado de razão de semelhança. Razão de semelhança. Então, quando se pedir a razão de semelhança, então vai ser a razão entre os lados homólogos, né? E aí fica só para um critério de informação, né? Que A sobre A' é igual a esse número K, e aí, consequentemente, A' sobre A, que é o inverso, é igual a 1 sobre K, né? Onde 1 sobre K também vai ser a razão de semelhança. Só que é a razão de semelhança desse triângulo aqui para esse daqui,
tá certo? E como aqui foi demonstrado que a razão de semelhança desse triângulo para esse, aí fica o número K. Então, a ordem, né, da semelhança aqui vai influenciar apenas se a razão de semelhança é o K ou 1 sobre K, tá? É só o que muda aqui. Então, vamos dar uma olhada no exemplo 1, onde ele diz que os triângulos ABC e A'B', C' da figura, que é essa daqui, eles são semelhantes. Se a razão de semelhança do primeiro para o segundo é de 3 sobre 2, aí quer que determine na letra A as medidas de A, B e C e a razão entre os perímetros, né, do triângulo. No caso, vai ser o perímetro desse triângulo para esse daqui. Ele quer essa razão de semelhança. Tá? Então, vamos dar um espaçozinho aqui. Então, vamos ver primeiro a letra A. Então, na letra A, ele quer as medidas de A, B e C. Então, como ele diz que a razão de semelhança, né, que vai ser o seguinte, a razão de semelhança ele já diz que é 3 sobre 2, né? Então, aqui a gente só identificar quem são os lados homólogos. E aí a gente identifica pelas medidas dos ângulos, né? Então, veja que o ângulo A é congruente ao ângulo A'. E o ângulo B é congruente ao ângulo B'. Então, quer dizer que o lado AB é homólogo ao lado A'B'. Então, quer dizer que C, né, que é essa medida aqui, ó, C sobre, aí aqui vai ser 10, né, sobre 10, ele vai ser igual a 3 sobre 2. Pronto. E aí aqui a gente resolve, né? Então, é só fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, isso aqui vai ficar assim, né? C vezes 2, que dá 2C, é igual a 3 vezes 10, que é 30, né? Então, já sabemos que C é igual a 15, né? Que é 30 dividido por 2, que é igual a 15. Né? Já descobrimos quem é o C, né? E veja que o ângulo B, né, ele é congruente ao ângulo B', o ângulo C é igual ao ângulo, é congruente ao ângulo C', né? Então quer dizer que o lado BC é homólogo ao lado B', C', né? Então isso quer dizer que esse A, vamos botar aqui, A sobre essa medida aqui, que é 14, ele vai ser igual à razão de semelhança, que é 3 sobre 2, né? Vou botar aqui, ó, 3 sobre 2. Pronto, tá aqui. Então, aqui a propriedade fundamental, né? A proporção. Então, temos que A vezes 2, que dá 2A, é igual a 3 vezes 14, que dá 42, né? Então, isso quer dizer que A vai ser igual a 42 sobre 2, que é igual a 21. Pronto, aqui. A é igual a 21. E por fim temos o B, né? AC é homólogo a C', né? Então isso quer dizer que esse B sobre 12 vai ser igual a 3 sobre 2, né? Então, B sobre 12 é igual a 3 sobre 2. Bom, então, fazendo aqui a produto dos meios pelos extremos, né? Então, temos que 2 vezes B dá 2B, que é igual a 3 vezes 12, que dá 36, que implica dizer que B ele vai ser igual a 36 sobre 2, que é igual a 18. Pronto. Então, a letra A foi respondida, né? Ele deu, né, a medida A é 21, a medida B é 18 e a medida C é 15. Aí agora ele pede a razão entre os perímetros, né? Então vamos ver aqui, ó, na letra B, tá? Já que eu já tenho todas as medidas, né, de cada um, então vamos dizer aqui, né, que o perímetro, né, vamos chamar aqui de 2P, né? 2P de ABC, ele vai ser quem? Ele vai ser essa soma aqui, não é isso? Então ele vai ser A mais B mais C, né? E vai ser 21, que é a medida de A, mais B, que é 18, mais C, que é
15, né? Aqui, ó. Então, 21 mais 18 dá 39, e 39 mais 15, ele vai dar 54, né? E agora o perímetro desse triângulo aqui, que vai ser 2P de A', B' e C', né? Então, aqui vai ser, vamos ver aqui, vai ser 14 mais 12 mais, aqui vai ficar 14 mais 12, que dá 26, e 26 mais 10, que dá 36, né? Isso mesmo, pronto. Então, a razão de semelhança, né? 54 sobre 36, simplificando aqui por 9, né? Então, ó, vai a gente acompanhando, e por 9. Então, 54 por 9 vai dar 6, 36 por 9 dá 4, né? E aí agora a gente pode simplificar por 2. E por 2. Então, 6 por 2 vai dar 3, e 4 por 2 vai dar 2. 3 meios, que é exatamente a razão de semelhança, né? Do primeiro triângulo para o segundo, tá certo? E assim, isso aqui é fácil provar, na verdade, que a razão de semelhança, ou melhor, a razão entre os perímetros de dois triângulos é igual à razão de semelhança do triângulo, tá bom? Então, a gente viu aqui, né, de forma particular, que a razão entre os perímetros desses dois triângulos foi exatamente a razão de semelhança deles, tá? Mas isso vale para qualquer triângulo, tá bom? Se você tiver dois triângulos semelhantes, então a razão entre os perímetros vai ser igual à razão de semelhança entre eles. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo 2, né? Os lados de um triângulo medem 8,4 centímetros, 16,6 centímetros e 18 centímetros. Esse triângulo é semelhante a um triângulo cujo perímetro é 35 centímetros. Calcule o maior lado do segundo triângulo. Então, vamos dar só um espaçozinho aqui. Então, temos o triângulo, que ele tem essas três medidas aqui, e tem um segundo triângulo cujo perímetro é esse daqui. Tá? Então, como já sabemos que a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança entre os triângulos, então a gente já pode identificar aqui quem é a razão de semelhança, né? Então, a razão de semelhança vai ser o quê? Vai ser 35, que é o perímetro do segundo triângulo, sobre o perímetro do primeiro triângulo, né? Que vai ser 8,4 mais 15,6 mais 18, né? Então, vamos calcular aqui, 35 sobre, aí 8,4 mais 15,6, ele vai dar o quê? Ele vai dar 24, não é isso? Dá 24. Aí 24 mais 18, ele vai dar 42. 42. Aí agora é só a gente simplificar, né? A gente já sabe que 35 e 42 são divisíveis por 7, bom? Então, 35 por 7 dá 5, 42 por 7 dá 6. Então, já temos a razão de semelhança. Nesse caso aqui, é a razão de semelhança do segundo para o primeiro triângulo, bom? Então, quer dizer que as medidas dos lados do segundo triângulo equivale a 5/6 da medida dos lados do primeiro triângulo. Tá? Aí ele agora está pedindo o maior lado do segundo triângulo. Tá? Então, o maior lado do segundo triângulo ele vai ser 5/6 do maior lado do primeiro triângulo. Então, o maior lado do primeiro triângulo é 18. Então, vai ser 5/6 de 18. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 5/6 vezes 18. Ó. Bom?
Então, simplificando, né? 18 por 6 vai dar 3, e 6 por 6 aqui vai dar 1. Então, 5 vezes 3, 15. E pronto. Então, essa é a medida do maior lado do segundo triângulo, é 15. Aí agora vamos ver as propriedades da semelhança de triângulos, né? Então, essas propriedades aqui já são conhecidas, né? Nós estudamos quando vimos medidas de comprimento, né? Medida de ângulos, tá? Então, são propriedades que é bem conhecida já. Então, da definição de triângulos, né? É possível provar essas propriedades aqui, tá? Então, a semelhança de triângulos ela tem uma propriedade reflexiva. Então, quer dizer que todo triângulo é semelhante a ele mesmo. Né? Todo triângulo é semelhante a ele mesmo. Essa foi a letra A. A propriedade B é a propriedade simétrica. Ele diz que se um triângulo, né, ABC é semelhante a um triângulo RST, logo o triângulo RST também é semelhante ao triângulo ABC, né? A gente inverte aqui. Então, se um determinado triângulo A é semelhante a um triângulo B, né? Vamos botar assim, né? Se o triângulo A ele é semelhante ao triângulo B, né? Então, isso é equivalente a dizer que o triângulo B ele é semelhante ao triângulo A. Né? Na verdade, é o mesmo que está escrito aqui, só que eu só botei A e B. Né? Ele também tem a propriedade transitiva. Então, temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo RST. Né? Vamos botar aqui com A, B e C, que fica mais simples. Tá? Então, eu digo que o triângulo A ele é semelhante a um triângulo B. Temos que esse triângulo B ele é semelhante a um triângulo C. Né? Tá? Então, se você consegue provar isso, por transitividade, veja, ó, o triângulo A é semelhante ao triângulo B e o triângulo B é semelhante ao triângulo C. Então, podemos confirmar que o triângulo A ele vai ser semelhante ao triângulo C. Bom? Então, são essas três propriedades que já são conhecidas por vocês, tá certo? E que valem para a semelhança de triângulos. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então vamos dar uma olhada aqui nessa figura, né, para a gente entender melhor, né, isso aqui, que está querendo dizer esse teorema fundamental da semelhança de triângulos. Então, temos aqui o triângulo A, B, C. E aí foi traçada uma reta que é paralela ao lado AB. E essa reta intersectou cada um dos outros dois lados em pontos distintos, né? Então, no ponto AC, a reta intersectou nesse ponto D, né? E na reta BC, intersectou nesse ponto E. Então, veja que foi formado um triângulo menor, que é o triângulo DEC, né? Esse triângulo menorzinho aqui, ó. Deixa eu até traçar aqui para facilitar, né? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o triângulo novo que foi formado aqui, né? Então, esse triângulo DEC, né? O triângulo DEC, ele será semelhante ao triângulo ABC, tá bom? Se isso aqui acontecer. E aí aqui de lado eu estou colocando para vocês uma forma algébrica, né? De chegar a essa conclusão, tá? Então temos que o ponto E pertence a BC, ao lado BC. O ponto D pertence ao lado AC. E o segmento determinado por D e E é paralelo ao terceiro lado do triângulo, né? Então, assim, eu posso dizer que o triângulo ABC e o triângulo DEC, eles são semelhantes. E aí dizer que eles são semelhantes vale todas as propriedades que nós vimos, né, na definição da semelhança de triângulos, tá?
Então, quer dizer que esse ângulo A é congruente ao ângulo D aqui. O ângulo B, ele vai ser congruente ao ângulo E. E o ângulo C é o ângulo comum aos dois triângulos, tá bom? E aí nós temos as razões de semelhança, né? Então, aqui vai ser, vamos chamar aqui de X, aqui vamos chamar, né, esse lado todo aqui, vamos chamar de Y, todo esse lado aqui vamos chamar de Z, né? Que vai ser o Z. Aí aqui vai ser, né, o K, e aqui o R, e aqui o S, né? Então, o que é que a gente tem? Nós temos que X sobre K, ele vai ser igual a Z sobre R, que vai ser igual a Y sobre S, né? E aí, isso daqui vai determinar as razões, a razão de semelhança, bom? Então, se isso aqui acontecer, aí vocês podem garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo 3. Se DE é paralelo a BC, determinar o valor de x, né? E aqui ele diz que x é a medida do lado AD. Bom, então, só para deixar claro, né? Vamos botar aqui, ó. Tudinho aqui vale x, né? Bom, então vamos determinar. Então, pelo teorema, né, que nós vimos antes, temos o seguinte: como ele diz que DE é paralelo a BC, e veja que na figura B e C são pontos de dois lados do triângulo e ele forma um segmento paralelo, né? E eles são extremos de um segmento paralelo ao terceiro lado desse triângulo, né? Então isso quer dizer o seguinte, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, né? Ele quer dizer isso, tá bom? Então, como ele quer a medida de x, que é essa medida toda aqui, né? Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Podemos ter que 36 sobre 27 e vai ser igual à medida de AD, é isso? Que em cima é o triângulo maior e embaixo eu estou botando a medida do triângulo menor, né? Então, vai ser a medida de AD, que é x, sobre a medida de AB. Só que ele não deu a medida de AB. E é claro, se a gente soubesse a medida de AB, o problema já estava resolvido, que era só somar, né? Como ele não deu, a gente faz o seguinte, né? A gente subtrai, então, que a gente sabe que AB vai ser o quê, né? Vai ser a medida toda de AD, né? Vamos botar assim, ó. AB, ele vai ser o quê? Ele vai ser a medida de AD menos a medida de BD, né? Se eu tirar aqui de toda essa medida AD, eu tirar esse segmento BD, aí fica só o AB, né? Então, menos BD, né? Aqui. AD a gente já sabe quem é, que é X. E BD a gente também sabe quem é, que é 10, né? Ou seja, essa medida, né, que vai daqui para cá é x menos 10, tá bom? E aí, essa informação a gente pode botar aqui na proporção, né? Então, vou botar aqui, ó, x menos 10, tá? Então, para facilitar, podemos até simplificar essa fração aqui, bom? A gente pode simplificar. Então, por exemplo, 36 e 27, ele é divisível por 9, né? Porque 36 por 9 vai dar 4, 27 por 9 vai dar 3. Então, eu posso dizer que x sobre x menos 10 é igual a 4 terços, né? Essa vai ser a razão de semelhança entre esses dois triângulos, tá bom? Pronto, e aí aqui é só fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, isso aqui vai ficar assim.
3 vezes x, que dá 3x, igual a 4 vezes x menos 10, né? Vou botar direto, né? Que 4 vezes x dá 4x e 4 vezes menos 10 dá menos 40, né? Então, eu vou passar o menos 40 para o primeiro membro e o 3x para o segundo, né? Então, vai ficar 40, que é igual a 4x menos 3x, aqui, né? E aí, isso aqui vai ficar assim, né? 4 menos 3x, que dá x, e é igual a 40. Pronto. Então, e agora vamos ver casos de semelhança de triângulos. Esses casos de semelhança de triângulos, nós podemos aplicar em situações que a gente não consegue comprovar que todos os critérios necessários, né, lá na definição, possibilitem, né, dizer que se eles são atendidos ou não. Então, se você observar se algum dos casos for insatisfeito, aí você pode dizer que os triângulos são semelhantes. São 3 casos. Esse aqui é o primeiro, que ele diz se 2 triângulos possuem 2 ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes, né? Então, basta você identificar 2 ângulos em cada um dos triângulos que sejam respectivamente congruentes, e aí você pode fazer essa afirmação. Esse primeiro caso de semelhança, ele também, né, de forma abreviada, ele é conhecido como caso AA, né, que é o caso ângulo-ângulo, né? Então, vocês devem se lembrar em congruência de triângulos, e se na congruência de triângulos, que no caso nós temos os lados, o caso L, 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 né? E se os 3 lados são congruentes, aí você pode dizer que os triângulos são congruentes, né? No caso da semelhança de triângulos, não são os lados, são 2 ângulos apenas, né? Não precisa... E, consequentemente, o terceiro ângulo também, de cada triângulo, eles vão ser congruentes, né? Então, vejamos aqui esse exemplo 4. Ele diz o seguinte, mostre que os triângulos ABC e AED são semelhantes, sabendo que ACB é congruente a ADE, né? São os ângulos. Bom? Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo AED, né? AED. Bom? Então, está aqui já marcado, né? Os ângulos, então, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Então, o que é que já temos, né? Que foi dado na hipótese, né? Temos que o ângulo ACD, é isso? Opa, melhor, é ACB, né? ACB é congruente ao ângulo ADE. Aí lembrando, né? Só para como critério de informação, tá? Esse ângulo ACB, ele é do triângulo ABC, né? Isso aqui é um ângulo do triângulo ABC, ok? Já esse ângulo aqui, ele é um ângulo do triângulo AED, né? AED, ok? Então, já encontramos ângulos, um em cada triângulo, que eles são congruentes. Aí vem um outro detalhe. Esse ângulo do vértice A, veja que o vértice A, ele é comum aos 2 triângulos, né? Então, né, poderíamos dizer então que o ângulo DAE é congruente ao ângulo ABAE, né? Já que é um ângulo comum aos 2 triângulos. Ou a gente pode até escrever assim, ó, o ângulo A é comum, né? Vou só escrever dessa forma aqui, comum. Pronto. Tá bom? Então, isso implica dizer, né? Aí eu vou colocar só um AA aqui para indicar que é pelo caso ângulo-ângulo, né? Então, isso aqui implica dizer, né? É implicância, né? Equivalente, né? Pode dizer assim. Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo. Aí, quando a gente for definir aqui, né? Quais são as letras, aí é bom botar com correspondência, né? Então, por exemplo,
No triângulo ABC, temos o ângulo A, que ele corresponde ao próprio ângulo A no triângulo AED, né? Então, vou botar um A. Esse ângulo B, ele corresponde a quem, né? Nesse triângulo AED. Como o ângulo D é congruente ao ângulo C, então quer dizer que o vértice B, né? Ele vai corresponder ao vértice E. Por isso que eu vou botar o E aqui e, por fim, o D. Tá bom? Então, ele quer dizer isso. Então, como eu tenho, né, dois ângulos que são ordenadamente congruentes, então, pelo caso AA, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Segundo caso, se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Esse segundo caso aqui, ele também pode ser chamado de caso lado, ângulo, lado, né? Opa, tá? Lado, ângulo, lado, bom? Então, se você tem dois lados homólogos congruentes e o ângulo, dois lados homólogos proporcionais e o ângulo formado por esses dois lados são congruentes, então a gente pode chegar a essa conclusão de que os dois triângulos são semelhantes. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo 5 aqui para melhor compreender, né? Uma melhor compreensão. Então, mostre que os triângulos ABC e CDB, eles são semelhantes, sabendo que o ângulo CAB é congruente ao ângulo BCD. E ainda temos, né, que BC vezes BA é igual a CD vezes AC. Bom? Então, temos o seguinte, vamos começar aqui as nossas anotações. Tá? Então, temos que o ângulo CAB, que é esse ângulo aqui, é congruente a BCD. Tá? Então, já temos o ângulo, né? Então, vamos só anotar aqui. CAB é congruente a BCD. Pronto. E aí, só para tornar claro, né? Esse primeiro ângulo aqui é do triângulo ABC, aqui, e esse ângulo aqui é do triângulo, né? BCD. Pronto. Então, eu já tenho o ângulo, né? A ideia, então, seria o seguinte, se a gente tivesse como identificar um outro ângulo desse triângulo aqui e um outro ângulo desse triângulo aqui congruente, a gente poderia usar o primeiro caso de congruência, né? Que é o caso AA, para afirmar que eles são congruentes, né? Mas nós não temos como descobrir as medidas de um segundo ângulo, né? De cada um dos triângulos. Mas nós temos essa informação aqui, ó. Tá? Vamos botar aqui, ó. Vai ficar BC vezes AB, né? AB é igual a CD vezes AC. Então, vamos escrever aqui uma proporção de modo que os numeradores sejam medidas de um triângulo e os denominadores do outro triângulo, tá bom? Então, temos o seguinte, vamos pegar aqui como referência o lado, né, AB, né? AB que é uma medida de um lado só do triângulo ABC. Então, vou botar aqui AB sobre, e aí eu vou pegar uma medida que seja do triângulo menor, que é o BDC, né? Então, vai ser CD, né? CD. Vai ser igual ao lado AC, já está aqui, sobre, né? Lembrando que AC é uma medida do lado do triângulo maior, né? Sobre, aí aqui eu vou botar BC. BC que é um lado comum, né? Então, ele pode ser do triângulo menor. Bom? Então, isso daqui pode representar a semelhança, a razão de semelhança, tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, que o lado AB, ele corresponde, ele é homólogo
ao lado CD, né? Então, AB, ele é homólogo ao lado CD, e o lado AC do triângulo aqui, né, maior, ele é homólogo ao lado BC, né? Então, veja que esse ângulo A, né, nessa proporção que nós estamos vendo aqui, né, veja que estamos relacionando os lados do ângulo A e desse ângulo C, tá bom? Então, podemos até botar assim, ó, como foi colocado aqui, né, que AB sobre CD é igual a AC sobre BC, né? Tá bom? Vou botar até maior aqui. Então, nesse caso aqui, vai ser pelo caso lado, ângulo, lado, né? São dois lados homólogos, né, dos triângulos, e o ângulo formado por esses lados homólogos, né? Então, isso eu posso concluir que os dois triângulos são semelhantes. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo. Aí agora vamos ver as correspondências, né? Então, o vértice A corresponde ao vértice C, então por isso que aqui vem C. Esse vértice B, ele vai corresponder, né, no triângulo BDC, o vértice B vai corresponder ao vértice D, né? E por fim, esse vértice C, ele vai corresponder ao vértice B, né? Tá? Então, pronto. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDB. Agora, vamos dar uma olhada aqui no terceiro caso. No terceiro caso, ele diz que se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Tá? Então, esse caso aqui, esse terceiro caso, ele é conhecido como caso lado, lado, lado. Tá? No caso, né, de congruência, né, de triângulos, também ele tem o caso lado, 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 né? E vale também para a semelhança de triângulos, né? Então, se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes, né? E aí aqui é simples, né? Então, se eu identifico, né, que essa medida A e A' são homólogos, B e B' são homólogos, C e C' são homólogos, tá? Então, fica fácil para identificar a razão de semelhança, e dizendo que eles são semelhantes, quer dizer então que a medida desse ângulo A vai ser congruente ou igual à medida desse ângulo A', esse ângulo B vai ser congruente ao ângulo B', e o ângulo C vai ser congruente ao ângulo C'. Tá? Então, dizer que eles são congruentes permite você fazer essa afirmação. Tá bom? Temos, né, essa observação. Se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre esses dois elementos lineares, então a razão entre dois elementos lineares homólogos é K, tá? O que quer dizer esses elementos lineares, né? Elementos lineares quer dizer que são os lados, bom? Além dos lados, nós poderíamos considerar bissetrizes, né? As bissetrizes, seja elas internas ou externas, tá? Poderia ser também o perímetro, poderia ser também os raios das circunferências, né? Raios, circunferência, né? Eu estou botando raios, né? Mas a circunferência ela só vai ter um raio, né? E não os raios. Bom, então deixa eu só tirar esse S. Mas quando eu coloco raio da circunferência, eu estou me referindo a circunferências inscrita ou circunscrita, tá bom? O raio, ele também, a razão entre o raio, né, dessas circunferências, elas vão ser também proporcionais, né? A razão entre elas vai ser igual à razão de semelhança, tá? Então, quando eu digo que dois triângulos são semelhantes, então todos os elementos lineares homólogos, a razão entre eles vai ser igual a essa razão de semelhança, tá?
e os ângulos homólogos também vão ser congruentes, ok? Bom, gente, então com isso eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, tá bom? Entre em contato para a gente esclarecer as dúvidas, tá? E até o próximo vídeo.